Olá pessoal, tudo bem? E aí, como estão vocês? Joia, que bom que vocês estão bem. Hoje é domingo, 12 de abril, domingo de Páscoa, né? E aí, como foi a semana? Foi uma semana boa, uma semana produtiva? Aproveitaram para estar com a sua família, obedecendo, sem sair de casa, só se for por uma necessidade muito grande, por um bom motivo, né? Para sair de casa. Ah, que bom, que joia! E aí, estão animados com o domingo? Então, hoje nossa aula vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo para a gente lembrar o que foi que aconteceu com Jesus, tá certo? Que bom! Então, quando lá há muito tempo atrás, um anjo veio anunciar a Maria que Maria teria um filho, né? Conceberia um filho. E que quando esse filho nascesse, ele se chamaria Jesus. Por quê? Porque ele viria para o mundo para remir, ou seja, para pagar pelos nossos pecados, pelo pecado do seu povo. Olha só que responsabilidade grande, não é? Não é verdade, gente? Jesus nasceu, cresceu e passou a falar de Deus para as pessoas. E quando ele já estava bem adulto mesmo, chegou o momento de ele cumprir o propósito que Deus tinha para ele aqui na terra. Não foi fácil, viu? Não foi fácil mesmo. Ele orou, ele chorou, ele suou, ele foi traído, se sentiu sozinho, mas mesmo assim ele foi obediente a Deus em cumprir o propósito que o Senhor tinha para ele aqui. Jesus morreu apregoado numa cruz. Mas antes de tudo isso, Jesus foi muito maltratado. Ele foi chicoteado, açoitado, né? Bateram muito com chicote nele. Foi colocado nele uma coroa de espinhos. Jesus foi preso. Foi preso como se ele fosse uma pessoa que estivesse fazendo coisas más, coisas erradas. E Jesus não fazia isso porque ele era bom. Jesus também teve que carregar uma cruz muito pesada nas costas de madeira, que era muito difícil de um homem sozinho carregar. E ele carregou essa cruz durante um longo caminho. E aí, quando ele chegou no lugar onde ele ia ser crucificado, ele foi pregado na própria cruz que ele carregou. Imagina, né, gente, quanto sofrimento, né? E ele ficou preso nessa cruz até a morte. Ele tinha falado que 3 dias depois que ele morresse, ele iria ressuscitar. E assim aconteceu. Ah, exatamente. Houve um grande terremoto. Um terremoto, gente. Imagina, de estremecer tudo. Deve ter sido assustador, né? E um anjo do céu desceu, né? Desceu do céu, na verdade, né? E ele removeu a pedra do túmulo onde Jesus estava guardado, onde estava o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi guardado nesse túmulo e os guardas, né, com medo de que pudesse acontecer exatamente de alguém roubar o corpo de Jesus, eles trancaram, colocaram cordas, bateram pregos para que não tivesse jeito nenhum de o corpo de Jesus ser roubado dali, porque as pessoas que andavam com Jesus amavam muito ele. E aí, 2 mulheres ou 3 mulheres estavam próximos ao túmulo de Jesus com algumas coisas para poder lavar e limpar o corpo dele. E aí elas avistaram, né, essa luz, esse anjo, se assustaram com ele. E aí, quando olharam para dentro do túmulo, da tumba, como chamavam, Jesus não estava mais lá. E aí Jesus já tinha ressuscitado. Olha que maravilha, gente, que boa notícia. Mas Lázaro também foi ressuscitado. Foi, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas tem uma diferença nisso tudo, que já eu vou contar para vocês. O anjo disse para essas mulheres: vão atrás de Jesus. Ele já está um pouco adiante de vocês, mas vocês vão alcançar ele.
quando elas conseguiram ir, elas acreditaram, elas creram no anjo. E quando elas conseguiram sair dali, Jesus veio ao encontro delas e disse a elas que elas tinham que alcançar os discípulos dele que andavam com ele, né? E dizer para eles que eles precisavam ir pregar o evangelho para todas as nações e que eles batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que maravilha, gente! Pensa aí, né? Quanta honra, né, para eles poderem estar com Jesus novamente. Já pensou? Eles devem ter ficado muito felizes. Jesus morreu para que fossem pagos todos os nossos pecados. A ressurreição de Jesus aconteceu para que Deus fosse glorificado, para que as pessoas pudessem ver a glória de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele esteve mais um tempo com seus discípulos e fez outros milagres. E, gente, é o verdadeiro sentido da Páscoa. É o amor de Jesus por nós. É tudo que ele fez por nós. Ele pagou com a própria vida pelas nossas vidas. Olha que coisa linda, gente, que coisa maravilhosa. O amor de Jesus por nós, que morreu para que nós, né, fôssemos livres do pecado, para que nós sejamos livres do pecado. Jesus morreu por amor a nós todos. Ele venceu a morte quando ele ressuscitou. Ele provou que ele é mais poderoso do que a morte, porque Lázaro foi ressuscitado, mas depois Lázaro morreu, como as outras pessoas morrem. E Jesus não. Depois que ele foi ressuscitado e que ele esteve novamente aqui na terra com seus discípulos, ele voltou para a glória. Deus levou ele para perto dele, que é onde ele está. E nós teremos a vida eterna por causa dessa atitude de Jesus, dessa ação, do que Jesus fez. Nós teremos vida eterna se a gente crê que ele está vivo. E o melhor de tudo isso, que para onde a gente vai, se a gente crê em Jesus e tendo a vida eterna, a gente vai para um lugar onde não tem mais dor, não tem fome, não tem tristeza, né? Então todas essas coisas ruins, elas vão acabar. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se esforcem, leiam a Bíblia, entendam que tudo que se passou foi para o nosso bem. Depois que Jesus foi crucificado e morto, existiu algo muito importante. A cruz de Jesus, ela ficou vazia. Ele não estava mais lá. Então, não existe aquela cruz onde Jesus está preso para sempre, porque ele não está, na verdade, ele não está mais lá preso. E uma outra situação também, que é muito importante falar para vocês, é que a tumba também está vazia. Jesus não está na cruz, nem na tumba. Ele está ressuscitado. E é ele quem zela por nós, sabe, amados? Que faz o intermédio para a gente com Deus. Porque a palavra do Senhor diz, né? Que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Amém, queridos? Creio, queridos, que como a própria palavra diz, né? Que Jesus ressuscitou para que não seja vã a nossa fé. Para que a gente não fique acreditando em vão. Né? Jesus morreu e agora? O que a gente faz? Ele ressuscitou para que a gente creia sempre. E também para que a gente possa herdar a vida eterna. Na verdade, para que os propósitos eternos de Deus, né, eles possam ser cumpridos. Por isso que também Jesus ressuscitou. A gente não consegue ir a Deus se não for através de Jesus. Então ele é o nosso mediador. Por isso que ele ressuscitou. Amém, amados? Então esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, da ressurreição. Eu sei que às vezes a gente já está assim muito envolvido com a nossa cultura, né? Com as coisas que a gente já está acostumado a ver e a viver. Mas meditem na palavra, leiam a Bíblia. A referência, né, dessa aula você pode achar nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Você vai achar lá, viu? E também em 1 Coríntios 15 você também encontra
Mas a Bíblia tem uma série de passagens que pode esclarecer tudo isso para vocês. Não esqueçam das ofertas, tá, gente? As ofertas em amor. Se você não puder ofertar, lembra pro seu pai, lembra para sua mãe, lembra do quilo do amor. Existem pessoas que estão sem trabalhar, existem pessoas que estão precisando realmente de muita ajuda nesse momento, assim como também existem pessoas que estão precisando de alguém que ajude, que converse, que dê um telefonema, que faça uma chamada de vídeo, que dá um oi, manda uma mensagem de WhatsApp, certo? Existem muitas pessoas que estão sozinhas nesse momento e precisam muito de atenção e de carinho. Amém, queridos? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, te agradeço por mais esse momento, por mais essa aula. Te agradeço também, Senhor, pela vida das crianças, Deus, das crianças da RCA, de todas as crianças do Brasil e do mundo. A gente sabe que estamos num momento de mundo difícil e quando tudo isso passar, muita coisa vai estar transformada, as famílias vão estar diferentes, muitas pessoas vão estar com suas famílias íntegras, sem nenhum problema, mas muitas pessoas, inclusive crianças, vão estar sem o pai, ou sem a mãe, ou sem a avó, ou sem o avô. Então, que realmente o Senhor possa consolar, Deus, essas pessoas e que elas não venham a sofrer profundamente por causa dessas perdas, Senhor. Eu te entrego a nossa vida, te entrego a vida da nossa igreja, da nossa liderança, das professoras, dos pais, dos alunos, de todos os membros da nossa igreja. Deus, nos guarda debaixo das tuas asas, sonda sempre os nossos corações, nos torna pessoas com mentes ensináveis e com corações disponíveis, Senhor, mas sempre fazendo tudo através de Ti e conforme a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo para vocês da Profab. Eu tô com muita saudade de vocês, tá? Minhas pimentas, que eu tenho umas pimentas aí na sala que eu amo de paixão. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.